Conta um Conto apresenta, de Agatha Christie, Miss Marple conta uma história. Narração é de Marcelo Fávaro. E seja bem-vindo. E vamos à história. Meus queridos Raymond e Joan, acho que nunca lhes contei um caso muito curioso que me aconteceu há alguns anos. Eu não desejo de forma alguma parecer presunçosa. Sei que, em comparação com você, Raymond, que escreve aqueles livros avançadíssimos sobre todos aqueles rapazes e moças desagradáveis, e com você, Joan, que pinta aqueles quadros extraordinários, cheios de pessoas quadradas com curiosas protuberâncias, vocês são interessantíssimos, sim, querida. É como diz Raymond, com muita delicadeza, pois é o mais bondoso dos sobrinhos. Eu sou irremediavelmente vitoriana. Admiro os senhores Alma Tadema e Frederick Layton, embora para vocês dois eles sejam irremediavelmente vieux-dieux. Mas o que é mesmo que eu estava dizendo? Hã? Ah, sim! Que eu não queria parecer presunçosa, mas não pude deixar de ficar um pouquinho envaidecida, porque só com o auxílio de um pouquinho de bom senso consegui resolver um problema que estava desafiando cabeças muito mais aguçadas do que a minha. Embora eu realmente devesse ter visto isso desde o início, que a solução era bem óbvia. Bom, vou lhes contar a minha pequena história, e se acharem que me envaideci com a minha participação na mesma, devem se lembrar que, ao menos, ajudei um ser humano que estava numa grande situação de aflição. A primeira vez que ouvi falar neste caso foi numa noite por volta das 9 horas, quando Dream, lembram de Dream? A minha criadinha de cabelos vermelhos? Pois bem, veio avisar-me que o Sr. Patrick e um outro cavalheiro queriam me ver. Gwyn corretamente levara-os até a sala de estar. Eu estava lendo na sala de jantar, porque acho um desperdício acender 2 lareiras no início da primavera. Dizendo a Gwyn que ele preparasse uma bandeja com alguns cálices, dirigi-me à sala de estar. Eu não sei se por acaso estão lembrados que o Sr. Patrick, que morreu há uns 2 anos atrás, ele foi um bom amigo durante muitos anos e cuidava de todos os meus problemas legais. Era um homem muito perspicaz e um excelente solicitador. Agora é o filho dele quem trata dos meus interesses. Um ótimo rapaz, muito atualizado, mas que não me inspira tanta confiança quanto o Sr. Patrick. Expliquei ao Sr. Patrick sobre as lareiras e imediatamente ele ofereceu-se para passar à sala de jantar e apresentou-me o amigo, o Sr. Rhodes, um homem ainda jovem. Ele não tinha muito mais do que 40 anos. Vi logo que ele tinha algum problema muito sério. Suas maneiras eram esquisitas, diria até que rudes, se não tivesse percebido que o pobre estava por debaixo de uma grande tensão. Quando nos acomodamos na sala de jantar e Gwen trouxe a bandeja, o Sr. Patrick explicou a razão de sua visita. Miss Marple, disse ele, perdoará o meu velho amigo por ter tomado uma liberdade? Estamos aqui para consultá-la. Não entendi o que ele queria dizer, mas ele prosseguiu. Em casos de doenças, procuramos ouvir 2 opiniões. A do clínico da família e a do especialista. É costume considerar mais valiosa a segunda, mas não estou bem de acordo com isto. O especialista só tem experiência no seu campo, enquanto o clínico, embora talvez tendo menos conhecimentos, possui uma experiência muito mais ampla.
Compreendi o que ele queria dizer, porque há pouco tempo uma das minhas sobrinhas correu com a filha a um conhecido dermatologista, sem consultar o médico da família, que ela já considerava um velho gagá. A especialista indicou um tratamento dispendiosíssimo, e só depois descobriram que, bem, a criança estava com um tipo muito raro de sarampo. Menciono este caso, embora tenha horror a digressões, para mostrar que aceitei o ponto de vista do Sr. Patrick, embora não tivesse ainda uma ideia de onde ele estava querendo chegar com aquilo. Se o Sr. Rhodes está doente, eu comecei, mas calei-me logo porque o pobre homem soltou uma risada lúgubre. Espero morrer com o pescoço quebrado dentro de alguns meses, declarou ele. E o caso veio à baila. Ocorrera há pouco tempo um assassinato em Barchester, uma cidade que fica a uns 30 quilômetros daqui. Na época não prestei muita atenção ao caso, pois a aldeia estava alvoroçada devido a uns incidentes com nossa enfermeira distrital e os acontecimentos exteriores com um terremoto na Índia e um assassinato na Barchester foram eclipsados pelo nosso escandalozinho local. Apesar disso, lembrava-me de ter lido a respeito de uma mulher apunhalada num hotel, embora não tivesse fixado seu nome. Agora parecia que esta mulher fora a esposa do Sr. Rhodes, e como se isso já não fosse suficientemente ruim, suspeitavam que ele próprio a matara. Tudo isso o Sr. Patrick explicou-me com muita clareza, dizendo que, embora o veredito do inquérito preliminar tivesse sido assassinada por pessoa ou pessoas desconhecidas, o Sr. Rhodes tinha motivos para acreditar que provavelmente seria preso dentro de 1 ou 2 dias, e assim procurara o Sr. Patrick e colocara-se em suas mãos. O Sr. Patrick me disse naquela mesma tarde haviam estado com o Sr. Sir Malcolm Old, e que se o caso fosse a julgamento, Sir Malcolm o defenderia o Sr. Rhodes. Sir Malcolm era um advogado jovem, de métodos modernos, e já concebera uma certa linha para a defesa. Porém, o Sr. Rhodes Patrick não estava inteiramente satisfeito com esta linha. As ideias de Sir Malcolm, minha cara Miss Marple, disse o Sr. Patrick, estão deturpadas pelo que chamo de ponto de vista do especialista. Ele só vê uma coisa ao examinar um caso, a linha de defesa mais plausível, e com isto às vezes ignora o que para mim é um ponto vital, aquilo que realmente aconteceu. E após dizer-me algumas palavras bondosas e muito elogiosas sobre a minha perspicácia e o meu conhecimento da natureza humana, ele pediu permissão para contar-me a história, na esperança que eu pudesse sugerir alguma explicação. Pude ver que o Sr. Rhodes estava totalmente descrente de que eu lhe pudesse ser útil e aborrecido por ter sido levado à minha casa. Porém, o Sr. Patrick ignorou-o e relatou-me os acontecimentos da noite de 8 de março. O Sr. e a Sra. Rhodes estavam hospedados no Crown Hotel em Barchester. A Sra. Rhodes, que, pelo que me deu a entender discretamente, o Sr. Patrick era ligeiramente hipocondríaca, recolhera-se ao leito logo após o jantar. Ela e o marido ocupavam quartos contíguos, ligados por uma porta de comunicação. O Sr. Rhodes, na ocasião, escrevia um livro sobre a pré-história e estava trabalhando em seu quarto. Às 11 horas, ele arrumou os papéis e preparou-se para dormir, indo ver antes de deitar se a mulher queria alguma coisa. Encontrou a luz da cabeceira acesa e a mulher deitada sobre a cama com um punhal no coração. Estava morta há pelo menos 1 hora, ou talvez mais. Constataram-se os seguintes pontos. A outra porta do quarto da Sra. Rhodes, que abria para o corredor, estava fechada por dentro e aferrolhada.
A única janela do quarto estava trancada. Segundo o Sr. Rhodes, ninguém entrara no quarto, a não ser a arrumadeira que trouxera um saco de água quente. A arma encontrada no ferimento era uma adaga italiana que a Sra. Rhodes costumava usar para cortar papéis e que estivera sobre a cômoda. A arma não tinha impressões digitais. A situação, portanto, resumia-se no seguinte: a não ser o Sr. Rhodes e a arrumadeira, ninguém havia entrado no quarto da vítima. Indaguei sobre a criada. Foi o nosso primeiro cuidado, disse o Sr. Patrick. Mary Hill já trabalha há 10 anos no Crown Hotel e não parece haver absolutamente motivo algum para que ela, de repente, matasse uma hóspede. Além disso, ela é muito obtusa, quase uma débil mental. Sua história não varia. Levou o saco de água quente para a Sra. Rhodes e encontrou-a sonolenta, quase dormindo. Francamente, não posso acreditar. E tenho certeza de que nenhum júri acreditaria que ela cometeu o crime. O Sr. Patrick prosseguiu acrescentando alguns detalhes. No topo das escadas do Crown Hotel existe uma pequena sala de estar, onde os hóspedes às vezes param para tomar uma xícara de café. A última porta do corredor que sai à direita desta sala é a porta do quarto do Sr. Rhodes. E logo em seguida o corredor dobra num ângulo reto novamente para a direita. E a primeira porta é a porta do quarto da Sra. Rhodes. Na ocasião do crime, essas duas portas podiam ser vistas por testemunhas. A primeira, a do quarto do Sr. Rhodes, que chamaremos de Porta A, podia ser vista por 4 pessoas. 2 caixeiros viajantes e um casal idoso que tomava café. Segundo eles, a não ser o Sr. Rhodes e a arrumadeira, ninguém entrou no quarto A. Quanto à porta B, do outro corredor, um eletricista que estava trabalhando junto à mesma jura que ninguém entrou ou saiu pela porta B, a não ser a arrumadeira. O caso, sem dúvida, era curioso e interessante. Em face das circunstâncias, parecia que o Sr. Rhodes tinha assassinado a esposa. Contudo, eu podia ver que o Sr. Patrick estava convencido da inocência do seu cliente. E o Sr. Patrick é um homem muito sagaz. No inquérito, o Sr. Rhodes contara uma história vaga e meio incoerente sobre uma mulher que escrevera cartas ameaçadoras à sua esposa. Bem, pelo que eu compreendi, tal relato fora muito pouco convincente. A pedido do Sr. Patrick, o Sr. Rhodes repetiu a história. Para ser sincero, eu mesmo nunca acreditei nisso. Pensava que Amy inventava tudo. Pelo jeito, a Sra. Rhodes fora dessas pessoas de imaginação larga, que romanceiam tudo o que lhes acontece. A quantidade de aventuras que, a acreditar nela, lhe aconteciam a cada ano era simplesmente incrível. Se escorregava numa casca de banana, dizia ter escapado por um triz da morte. Se o abajur pegava fogo, fora salva no último instante de uma casa em chamas. O marido costumara-se a não fazer caso de suas histórias e simplesmente não deu muita importância ao caso de uma criança ferida num acidente de carro e cuja mãe jurara vingar-se dela. Esse tal acidente teria acontecido antes do casamento da Sra. Rhodes, e embora ela tivesse mostrado ao marido umas cartas que pareciam ter sido escritas por uma louca, este suspeitava que a própria esposa as tivesse forjado. Na verdade, ela fizera isso umas 2 vezes já. Era uma mulher com tendências histéricas, ávida por excitações constantes. Ora, não me causou estranheza o comportamento da Sra. Rhodes. Na realidade, temos na aldeia uma mulher que age exatamente da mesma forma. O perigoso é que, quando acontece realmente alguma coisa extraordinária com essas pessoas, ninguém acredita que estejam falando a verdade. Pelo que eu compreendi, a polícia achou que o Sr. Rhodes inventava essa história improvável para afastar de si as suspeitas. Perguntei se havia alguma mulher hospedada sozinha no hotel. Parece que havia 2. A Sra. Granby
uma viúva anglo-indiana, e a senhora Catuters, uma solteirona desengonçada que trocava todas as consoantes sibilantes pelo X. O Sr. Patrick acrescentou que a polícia realizara investigações cuidadosas e não encontrara ninguém que tivesse visto algumas delas perto da cena do crime, e não fora descoberta nenhuma ligação entre as duas e o casal. Pedi-lhe uma descrição das duas mulheres. Disseram-me o Sr. Patrick que a Sra. Granby tinha cabelos vermelhos muito maltratados e cerca de 50 anos. Suas roupas eram extravagantes, feitas em sua maioria de seda indiana. Já a Sra. Carruthers teria uns 40 anos, cabelos bem curtos, e usava pince-nez e costumes de corte masculino. Ai, 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 isso dificulta muito as coisas. O Sr. Patrick lançou-me um olhar interrogativo, mas eu não quis acrescentar mais nada no momento. E assim perguntei o que Sir Malcolm Ward dissera. Pelo jeito, Sir Malcolm estava disposto a jogar todos os seus trunfos na tese do suicídio. O Sr. Patrick disse que o médico legista era totalmente contrário a essa hipótese, além do fato que o punhal não tinha nenhuma impressão digital. Contudo, Sir Malcolm estava certo de poder apresentar testemunhos médicos conflitantes e sugerir uma explicação para a ausência de impressões. Perguntei ao Sr. Rhodes a sua opinião, e ele respondeu-me que achava todos os médicos uns idiotas, mas que ele próprio não podia realmente acreditar que a mulher houvesse suicidado. Ela não era desse tipo, disse ele com simplicidade, e eu acreditei nele. As pessoas histéricas geralmente não cometem suicídio. Refleti um pouco e perguntei se a porta do quarto da Sra. Rhodes estava dava para o corredor. O Sr. Rhodes disse-me que não. A porta do quarto dava para um pequeno saguão que abria para um lavatório. E fora esta a porta do quarto para o saguão que havia sido encontrada trancada e aferrolhada por dentro. Sendo assim, retruquei, o caso me parece extremamente simples. E na verdade era mesmo, o caso mais simples do mundo. E no entanto ninguém conseguira ver isto. Tanto o Sr. Patrick quanto o Sr. Rhodes ficaram me olhando tão espantados que até fiquei sem jeito. Talvez a senhorita não tenha pesado bem as dificuldades, disse o Sr. Rhodes. Pesei sim, repliquei. Só existem 4 possibilidades. Ou a Sra. Rhodes foi morta pelo marido, ou foi morta pela arrumadeira, ou cometeu suicídio, ou então foi morta por um estranho que ninguém viu entrar nem sair. Essa última hipótese é impossível, interveio o Sr. Rhodes. Ninguém podia entrar ou sair pelo meu quarto sem que eu visse. E mesmo se alguém conseguisse entrar no quarto de minha mulher sem ser visto pelo eletricista, como poderia ter saído deixando a porta trancada e aferrolhada por dentro? O Sr. Patrick olhou para mim e disse encorajadoramente: Bem, Miss Marple? Eu gostaria de fazer uma pergunta, retruquei. Sr. Rhodes, como era a arrumadeira? Poderia descrevê-la? Ele respondeu que não tinha reparado muito. Acreditava que fosse mais alta do que baixa, mas não se lembrava se os cabelos eram claros ou escuros. Voltei-me para o Sr. Patrick e fiz-lhe a mesma pergunta. Ele disse que ela era de estatura média, tinha cabelos louros, olhos azuis e era muito corada. O Sr. Rhodes comentou: É melhor observador que eu, Patrick. Atrevi-me a discordar e perguntei ao Sr. Rhodes se poderia descrever a minha empregada. Nem ele, nem o Sr. Patrick conseguiram fazê-lo. Não veem o que isso significa? Perguntei. Ambos estavam preocupados com os próprios problemas, e a pessoa que os recebeu era apenas uma criada. O mesmo se aplica ao Sr. Rhodes no hotel. Estava absorto em seu trabalho e viu somente uma arrumadeira, com um uniforme e um avental. Porém, o Sr. Patrick olhou a mesma mulher de forma diferente, avaliando-a como uma pessoa. E foi com isso que a assassina contou. Como eles ainda não compreendiam, tive que explicar.
Acho que as coisas se passaram assim. A arrumadeira entrou pela porta A, atravessou o quarto do Sr. Rhodes para levar o saco de água quente para a Sra. Rhodes e saiu pelo saguão para o corredor B. X, como vamos chamar a assassina, ou X, entrou pela porta B, no pequeno saguão. Ingrid escondeu-se no lavatório e esperou até a arrumadeira sair. E então entrou no quarto da Sra. Rhodes. Apanhou a adaga em cima da cômoda e sem dúvida explorara o quarto antes. Dirigiu-se até a cama, apunhalou a mulher adormecida, limpou o cabo da adaga, trancou e aferrolhou a porta pela qual entrara e saiu pelo quarto em que o Sr. Rhodes trabalhava. O Sr. Rhodes interveio. Mas eu teria visto ela, e o eletricista também a teria visto entrar. Não, aí é que o senhor se engana. O senhor não a veria, não, se ela estivesse com um uniforme de arrumadeira. Deixei a ideia penetrar-lhe no cérebro e então continuei. O senhor estava absorto em seu trabalho. Pelo canto de olho viu uma arrumadeira entrar e ir para o quarto da sua esposa. E sair. Era o mesmo uniforme, mas não eram a mesma mulher. Foi isso que as pessoas que tomavam café viram. Uma arrumadeira entrar e uma arrumadeira sair. Mesmo se deu com o eletricista. Eu diria que, se a arrumadeira fosse bonita, a natureza humana sendo o que é, os homens teriam notado seu rosto. Mas como ela era apenas uma prosaica mulher de meia-idade, bem, todos viram apenas uma mulher prosaica. E viram apenas o uniforme, e não a mulher em si. O Sr. Rhodes bradou. E quem era ela? Bem, isso vai ser um pouco difícil. Deve ter sido ou a Sra. Granby ou a Sra. Carruthers. Pela descrição, eu diria que é possível que a Sra. Granby use habitualmente uma peruca, podendo simplesmente tê-la retirado para desempenhar o seu papel de arrumadeira. Por outro lado, a Sra. Carruthers, com o seu cabelo bem curto, poderia facilmente enfiar uma peruca para desempenhar o seu papel. Mas acho que os senhores descobrirão facilmente qual das duas é a assassina. Pessoalmente, aposto na Sra. Carruthers. E na realidade, meus queridos, foi assim que terminou a história. Carruthers era um nome falso, e ela era mesmo a mulher que procurávamos. Havia insanidade em sua família. A Sra. Rhodes fora uma motorista extremamente descuidada e perigosa e atropelara sua filhinha. A perda levou a pobre mulher à loucura, é claro. Ela ocultara com sua sagacidade a sua insanidade, que só transparecera nas cartas alucinadas que havia escrito para a futura vítima. Há algum tempo ela estava seguindo a Sra. Rhodes e preparava cuidadosamente seus planos. Na manhã seguinte ao crime, despachara pelo correio bem cedo o uniforme de arrumadeira e a peruca. Ao ser acusada, sucumbiu e confessou logo. A pobre está internada em Broadmoor. Era completamente louca, sem dúvida, mas planejou o crime com muita astúcia. O Sr. Patrick procurou-me mais tarde trazendo uma carta muito delicada do Sr. Rhodes. Na verdade, cheguei a corar. O meu amigo perguntou-me nessa ocasião: só mais uma coisinha. O que faz pensar que era mais provável que a assassina fosse a Sra. Carruthers e não a Sra. Granby? Eu nunca tinha visto nenhuma delas. Bem, foi a dicção dela. O senhor mesmo me disse que ela trocava todas as consoantes sibilantes pelo X. Ora, na realidade, isto é muito pouco comum, principalmente numa mulher ainda jovem, de 40 anos. Todos esses X's me pareceram simplesmente um exagero de encenação de alguém que estava preparando um papel. Não lhes direi que o Sr. Patrick retrucou, mas foi algo muito elogioso para mim. E na verdade não pude evitar de sentir um bocadinho envaidecida. Dizem, e é extraordinário como muitas coisas nesse mundo às vezes acontecem para o bem. O Sr. Rhodes casou-se novamente. Dessa vez com uma moça muito simpática e sensata. Os dois agora têm uma menina linda. E adivinhe só, convidaram-me para ser madrinha. Não foi muito gentil da parte deles?
Só espero que não achem que eu esteja me estendendo demais. Miss Maple, apenas mais uma história. Para o canal Conto um Conto.